neste livro 6, ele ocupa três capítulos discutindo de perto todos os tipos de credo que a igreja dele coloca à disposição. Credo significa eu creio, credo. Para nós temos o credo espírita na página 264, no Evangelho Eterno. E para ver como saem as pessoas que usaram isto como base de vida, para dar uma ideia, nós temos também o livro Confissões de um Padre Morto, escrito por Oswaldo Polidoro, nosso pai doutrinário. Ele coloca uma experiência real e o aprendizado que este padre passou para começar a entender. Mas vamos o que Robert nos diz. Eu fiz um apanhado geral dos 3 capítulos, porque seria discutir orações que não acrescentam em nada, mas ele sim, ele está sempre respondendo alguma pergunta dos padres que foram amigos dele ou que escreveram do mundo inteiro, e ele respondeu. E ele diz: há uma passagem na Bíblia que diz: qual é proveito se alguém disser que tem fé se não tiver obras? Em Tiago está. Pode, por acaso, semelhante fé salvá-lo? Tiago, capítulo 2, do 14 no 17 também está. Se a fé não tiver obras, por si só já está morta. Então, vamos começar em fé. Fé em que ou em quem? Deus, talvez? Ou em algum ramo particular de religião? A fé cristã consiste, ele falando, porque ele foi de duas, ele foi tanto protestante como católico. Então, são fés cristãs. Consiste em um corpo de crenças colocadas numa sucessão de cláusulas. E você tem que dizer: eu creio nisso, eu creio nisso, eu creio naquilo. Um credo seria descrito como várias convicções às quais todos têm que se submeter, se desejam permanecer como membros daquela sociedade. No nosso caso presente, a sociedade é religiosa, é a igreja. Os credos da igreja são compilados da Bíblia com referência particular a ensinos de Jesus, mas tem problemas na tentativa de esclarecer estes ensinos. A ortodoxia negocia com a fé como se fosse um artigo. Fé é um passaporte para o céu. Muitos vão contestar dizendo que o homem tem que ter algo em que acreditar, poxa vida. Mas se é assim, por que o homem não pode se agarrar ao que é verdade? Pelo menos um dos credos foi incorporado nos serviços gerais da igreja, o mais curtinho, recitado regularmente por muitas pessoas e por todas as partes do mundo também. As palavras normalmente são tagareladas, resmungadas. Toda a fé do mundo, codificada em 100 ou mais cláusulas, é impotente para mudar as verdades eternas do mundo espiritual. Vocês aí na carne podem achar isso. Aqui, nem ajuda do progresso espiritual e nem ajuda no progresso intelectual de ninguém essas cláusulas da terra, da parte encarnada. A fé não altera fatos. Então, qual é o destino de um homem que não tem fé? Alguns dizem que ele sofrerá morte eterna. Eterna é tempo, hein? Muito tempo. Morte eterna. Exatamente o que é morte eterna? O corpo físico é a única parte do homem que pode sofrer morte. Nesse sentido, o termo tem algum significado. Os teólogos estão se referindo à alma do homem, a alma imortal. Se ela é imortal por um lado, como pode sofrer morte eterna do outro? A alma do homem
poderia ser descrita como a soma das suas experiências registradas nas dobras da sua mente. Sua alma, meu amigo, é bem você. Como você se conhece, com todos os seus modos e predileções também, todas as suas fantasias, gostos, repugnâncias, pensamentos e convicções mais íntimas, e também suas virtudes. O corpo físico é a única parte do homem que é perecível e o resto dele é imperecível. Por mais baixo que ele possa afundar espiritualmente, ainda assim, ele não morre, ele não perece. Ele pode permanecer nos seus baixios eternidades de tempo, ainda vive. A Igreja reivindicou certos direitos sobre a alma, moldou leis, por sua própria autoridade, pelas quais o estado espiritual e também a localidade espiritual de um desencarnado vai ser, por essas leis, pré-determinada. Se você morrer em estado de pecado mortal, vai perecer no inferno para toda a eternidade. E aí a fé não vai fazer a menor diferença quanto ao domicílio de um homem nesse mundo espiritual, nem a falta de domicílio. Você pereceu em estado de pecado mortal. Uma igreja afirma que tudo o que é necessário para a salvação está na Bíblia. Na realidade, de acordo com os ensinos desta mesma igreja, toda a vida de um homem no além vai depender da salvação. Mas e essas pessoas antigas lá do Oriente, que viveram centenas de anos antes, mesmo que a Bíblia fosse escrita, eles nem ouviram falar da salvação, porque a salvação só é necessária ao ser humano que nasceu depois de 2000 anos atrás? Por que não era necessária nas épocas milênios e milênios antes de Jesus? Não tinha salvação? A religião cristã deu a ela mesma o encargo do bem-estar espiritual dos homens e colocou muitas regras. Inventou muitas convicções inumeráveis, como se lê nos vários credos, e se considera também dona dos direitos exclusivos da promoção e no cuidado do bem-estar espiritual do homem. Eu nem sabia que tinha vários credos. Mas ele trabalhou com isso, então ele diz assim, o primeiro artigo dos credos abre com as palavras, creio em Deus Pai Todo-Poderoso. Aqui uma pergunta se apresenta imediatamente. O que acontece no mundo espiritual com o indivíduo que sente que, por uma razão e outra, não pôde acreditar na existência de Deus? Tem muita gente boa que, quando aconteceu algum tipo de desgraça profunda, não consegue acreditar que Deus permitiria que tais coisas terríveis acontecessem, porque eles têm certeza, no fundo, que Deus deveria ser um Deus do bem. Quem é que vai condenar essa gente? Ninguém. Nem o próprio Deus o faria. Ele não condena ninguém, nem permite que outro o faça. O mundo espiritual, que é a terra da verdade, não faz isso. A igreja divide o mundo espiritual em duas regiões. Tem o céu luminoso e belo e o inferno escuro e terrível para quem acredita em Deus ou quem não acredita. Isso tudo é falso do começo ao fim. Todo homem é o seu próprio salvador. Quando o ateu chega aqui no plano espiritual, ele descobre que cometeu um erro terrível, tremendo, vital. A existência do Pai não precisa de nenhuma prova aqui nos reinos espirituais. O fato da existência divina é evidente por todos os lados e por uma variedade imensa de modos.
Percebe o quanto perdeu a pessoa, o ateu percebe o quanto perdeu enquanto ele era encarnado, mas apesar disso, a felicidade dele é tão grande quando ele encontra na vida nova o Pai Divino. Ele encontra a si mesmo, Deus dentro dele. A concepção de Deus que a ortodoxia fabricou é a única concepção que um clérigo traz para o mundo espiritual. Conhecendo tudo isso, ele vem. Então, as noções dele de céu são nebulosas, vagas, indefinidas, e muitas vezes esse clérigo traz arrogância e exige como seu direito tudo que ele achou que teria. E ele confia no perdão misericordioso de Deus com os erros que ele cometeu. O choque deles é o maior de todos quando temos que explicar a eles, suavemente, que suas visões têm que sofrer uma reconstrução completa. A sua fé na luz da verdade espiritual é fantasiosa e é chocante para ele descobrir isso, né? Suas convicções arraigadas vão caindo uma depois da outra, ao conhecerem a verdade pela primeira vez. Eles descobrem logo que o Deus terrível da sua igreja é uma caricatura terrível. Descobrem ser pura ficção o tal do perdão misericordioso. Antes, tão orgulhoso e confiante, agora no mundo espiritual ele já se sente menos orgulhoso e menos confiante. Mas nós, socorristas, nos esforçamos para lhe dar confiança. E assim, depois que ele inicia esse assunto, ele segue frase por frase, fazendo a análise sobre a criação do céu e da terra, das coisas invisíveis, criação no mundo espiritual, usar a mente. Imagina como eles encaram que alguém pode criar um cavalo para dar uma volta e depois dispersar. Imagina. E Jesus, o clero declara, ele desceu aos infernos e no terceiro dia ressuscitou dos mortos. Ressuscitou. Perdão dos pecados é outra coisa que tem lá. Ressurreição do corpo. Vida eterna. Então ele fala sobre tudo isto, enfatizando sempre o distanciamento de tanta oportunidade de comunicação. Isso ele põe importância vital entre este mundo invisível e o mundo terreno. Comunicando. Seria bom, não? É um mundo dos mortos, eles dizem. E ele enfatiza que a verdade não é que Jesus disse pouco, não. Mas muito do que ele disse foi expurgado da Bíblia de propósito, quando fizeram as adulterações. Tudo que a doutrina nos traz hoje, Jesus tinha declarado sim. Frase simples, porque o povo era mais cru, vamos dizer, em termos de espiritualidade. Mas adulteraram. Então, nem uma fração do que Jesus falou sobre o assunto da vida no mundo espiritual foi permitido que ficasse na Bíblia. Sobrou uma frase: a casa do meu pai tem muitas moradas. Mas a vida no mundo espiritual, nessas moradas, não ficou na Bíblia. E o resultado é que a igreja foi atingida com a sua própria arma. Não pode provar nada e, portanto, se atrasa. Eles poderiam dizer que as verdades espirituais não podem ficar obsoletas, elas são eternas. Claro que não podem ficar obsoletas, mas verdade espiritual é justamente o que a igreja não traz. Quando eu lhes conto
Como qualquer outra pessoa nesses reinos poderia contar e contaria para você o que o Pai do Universo é. Um Pai real, cuja vontade é que todas as pessoas sejam felizes na Terra e depois no mundo espiritual. E também eu poderia contar a você aquilo que ele não é, e nunca foi, e nunca será. Juiz para julgar o gênero humano. E que ele também não delegou, jamais delegará essa função a qualquer outra pessoa ou grupo de pessoas para julgar. Quando eu apenas menciono esses fatos, dentre tantos outros, como fato, não é convicção, é fato. Aí muitos começaram a perceber algumas das atrocidades verbais que a ortodoxia cometeu, ousando fazer esta péssima caricatura do pai, como ele fez. A ortodoxia fez. A maioria das pessoas tem medo de Deus, e esse é o estado mais terrível de se estar. Eles têm medo da morte, dos seus corpos físicos, têm medo do terrível julgamento de Deus, que as igrejas dizem que vem vindo. É medo, e medo, e medo. E Deus é, ali, nesse contexto, o maior inspirador de todos os medos. Eu sou apenas o porta-voz, eu, Robert, que estou lendo o que ele escreveu. Eu sou apenas o porta-voz de uma grande organização de amigos com o tipo de trabalho que eu já contei, socorrista. Eu falo por eles e por mim. Você perceberia as mentiras se residisse aqui. Dia virá em que você deixará o seu corpo físico e virá se unir a nós, aqui, sem temor nenhum, nem do presente, nem do futuro, mas com a emocionante perspectiva de, afinal, ver e viver no mundo que ainda é invisível a você. Ver e viver em toda a sua glória a manifestação visível e tangível da vontade suprema de Deus de que todos os homens sejam felizes, tão distante da perspectiva horrível que as igrejas lhe ofereceram. E ele termina a coleção inteira com esta frase: lembre-se sempre de outra verdade sublime e eterna. Todos os reinos espirituais estão abertos a toda a raça humana, e que fé ou credos religiosos não podem dar palpite nenhum nesse assunto. Toda a raça humana não tem esse ou aquele cor, raça, nada. O mundo espiritual é imensuravelmente maior que todas as religiões e credos juntos. E ele termina esse capítulo dessa forma.